Rapaziada, essa formação que o Atlético vem jogando basicamente desde a chegada do técnico Odair Hellmann, que é um 3-4-2-1, eu acho que ela tem algumas questões que para mim o Atlético ele demorou a entender. E uma dessas questões é a utilização dos alas. Porque, para mim, de todos os times que usaram essa formação, talvez o principal expoente no futebol como um todo foi o Bayer Leverkusen, time do Xabi Alonso, que tinha em Grimaldo e Frimpong dois alas extremamente ativos no último terço. E vários jogadores do Atlético já tiveram nessa condição de ala. Luiz Fernando, Julimar, Leozinho, Mendonça, Esquivel, Benavides, Léo Deric, Madison. Mas eu acho que agora a gente pode falar com tranquilidade e sem nenhum tipo de comparação com os jogadores do Bayer Leverkusen, mas pode falar com todo tipo de tranquilidade que a gente vai estar numa condição de ver os nossos alas mais influentes. E eu acho que isso condiciona diretamente a maneira do Atlético atacar. Porque nas últimas rodadas, nesse último período, o Atlético utilizou muito o centro do campo. Tinha muito protagonismo no Zapelli, no Leozinho, no Dudu. Então, quando você opta ter um ataque pelo lado, você muda um pouquinho as características do seu jogo. Óbvio que você vai ter associação, vai ter aglomeração de jogadores na zona da bola, mas você vai ter um jogo mais direto, de mais ultrapassagens, de mais força física para ter esse movimento de ataque à profundidade, que é exatamente o que o Léo Deric e Mendonça entregam. Hoje, quando o Atlético ataca, eu acho que dá para dizer que o Atlético usa 4 atacantes. Hoje, quando o Atlético ataca, eu acho que o Atlético usa 4 jogadores para pesar a última linha do adversário: Julimar, Viveiros e Mendonça e Léo Deric. E aí a gente tá vendo cada vez mais uma influência desses jogadores no processo final do Atlético, no processo ofensivo do Atlético. E cada um com sua característica. O Léo Deric, acho que é muito mais um jogador de criar situações. E o Mendonça, por enquanto, vem sendo um jogador muito mais de finalizar situações. Então o Atlético ele vai mudando um pouquinho a maneira de atacar a partir desses alas. E acho que o time vem se adaptando bem a isso, porque a Série B é um campeonato de muito jogo pelo lado. É óbvio que você precisa ter alternativa de atacar por dentro que o Julimar te oferece, que o Zapelli te oferece. Mas tendo um lado externo do campo forte, eu acho que você vai ter boas alternativas ali. Vamos ver os lances agora, né? Ó, aqui fica muito claro como o Benavides está como terceiro zagueiro, ganhando o campo, subindo a linha, e você tem o Mendonça como jogador aberto. E o movimento do Mendonça é muito esse. O confronto direto, só que ele não vai buscar o fundo, ele vai buscar o centro para privilegiar a perna boa dele. Ganhou aqui a primeira, o que ele poderia fazer? Meter essa bola na área. Mas o Mendonça ele é um jogador que acaba finalizando bastante, né? Aqui, é um lance um pouco imprevisível. A gente cobra a imprevisibilidade no último terço. Acho que a grande maioria dos jogadores optaria pelo cruzamento. O Mendonça opta pela finalização. Obriga o goleiro César a fazer uma boa defesa. Aqui já contra o Amazonas, eu queria chamar a atenção do Léo Deric. Olha como o Léo Deric tá numa zona onde o Atlético aglomera quase que 5 jogadores contra 3 do Amazonas, mas ele faz uma função muito importante que é ser esse cara da amplitude, ser esse cara que abre o campo e acaba fixando o jogador nele. Ó, a jogada vai se desenvolver, olha como esse jogador que ficou no Léo Deric continua aqui. Ou seja, o Léo Deric basicamente tira um jogador da marcação do Amazonas. E aqui a gente vê esse passe entrar. Se esse cara tivesse um pouquinho mais por dentro, esse cara tivesse compensando um pouquinho mais, esse passe poderia não ter entrado. Então essa capacidade de fixar o lateral adversário do Léo Deric é muito interessante. Aí sai o golaço do Julimar. Mais uma vez, Léo Deric recebendo em amplitude. E olha como o Léo Deric joga muito aberto, olha o que ele acaba fazendo. O lateral acompanha ele e gera uma cratera aqui entre lateral e zagueiro. Então ter esse jogador da amplitude que busca o fundo é muito interessante, um perfil um pouco diferente do Mendonça que acaba vindo um pouquinho mais por dentro, né? Aí o que o Léo Deric busca? O confronto direto, busca um a um, vai buscar o fundo, cruzamento, situação de gol clara, a bola acaba batendo na trave. Jogada muito interessante do Léo Deric. Mais uma vez, Mendonça trazendo para dentro, buscando a finalização, quase que o Atlético pega um rebote. Então a gente fala dessa questão do Atlético finalizar pouco de fora da área. Acho que o Mendonça pode ser uma boa alternativa para o Atlético finalizar de forma mais constante. Essa jogada aqui é interessante, porque passa pelos dois, né? Mendonça
pra Leozinho, Leozinho pra Mendonça. E o que que o Mendonça faz? Vai buscar o Léo Derick lá do outro lado. Agora o Léo Derick vai entrar nessa condição de finalizar, o Mendonça entrando nesse cenário de chute a gol. O Léo Derick chutando, o Mendonça construindo, invertido do que a gente estava acostumado a ver. E quase saiu um gol do Léo Derick. Ó, Julimar cruza, olha o Mendonça atacando as costas do lateral adversário. Pra finalizar e quase fazer um gol. Mendonça mais uma vez finalizando da média entrada da área ali naquela posição. Quase faz mais um gol. Agora a gente vê a transição conduzida pelo Mendonça, mas eu quero chamar a atenção para a ultrapassagem do Léo Derick. Léo Derick merecia receber esse passe aqui. Essa ultrapassagem do Léo Derick é muito forte e a gente já vai ver isso. Mais uma vez, Léo Derick criando para você ter a bola chegando no Mendonça com qualidade. Agora é o inverso, mas os dois participando do lance. E o que eu falei da ultrapassagem pra vocês, Léo Derick chegando no fundo, cruzando pro Viveiros, perdeu um gol feito. Então, assim, na minha visão, cara, você tem um Léo Derick crescendo muito. E acho que é um perfil diferente de lateral que busca o fundo. Acho que o Atlético não tem esse lateral de linha de fundo desde o Renan Lodge. Óbvio que o Léo Derick ainda precisa evoluir, mas eu acho que se a gente pegar ali o momento que o Léo Derick começa a ser titular com mais frequência para o momento atual, você já vê um crescimento significativo da entrega do Léo, de quanto o Léo vem impactando. E você tem no Mendonça um jogador um pouquinho diferente, que pode buscar o fundo, mas eu acho que ele aumenta muito esse fluxo de finalização do Atlético. Ele aumenta muito essa capacidade do Atlético estar sempre finalizando, porque ele vai trazer para dentro e vai tentar bater a gol. E aí, quando bate a gol, cara, o gol pode acontecer, pode errar, um desvio pode acontecer. Acho que ele transforma o time do Atlético no time mais agressivo. Mas no final das contas, acaba sendo cenários que você tem duas flechas pelo lado. E você tendo um passador como o Zapelli, para ter esse jogo de aceleração, para ter esse jogo de ataque à última linha, é muito interessante. Então, vejo uma mudança completa da maneira do Atlético atacar a partir do maior protagonismo de Léo Derick e de Steven Mendonça. E é esse protagonismo que eu acho que faz com que o Atlético ele chegue nessa reta final com mais soluções para enfrentar os 3 jogos finais. Não é à toa que, para mim, é o melhor momento do Atlético na competição em questão tática. É o melhor momento do Atlético na competição em questão de encontrar alternativas. Isso aí eu não tenho muita dúvida, não. E acho que vem muito a partir de Mendonça e Léo Derick, adicionando a um Julimar, adicionando a um Zapelli, adicionando a um Viveiros, esse repertório ofensivo do Furacão. Beleza, minha rapaziada? Então, se você gostou da análise, deixa o like, se inscreve no canal. Preciso muito da ajuda de vocês para continuar crescendo aqui. Estamos voltando para a Série A, se Deus quiser. Ano que vem vai ser mais um ano de canal 3 Pontos acompanhando El Furacão. Beleza? Tamo junto, forte abraço, é nóis.